Bom, meus queridos, estamos iniciando mais uma vez, pela graça de Deus, o estudo do livro de Apocalipse. Hoje vamos ver aqui uma parte do capítulo 16, onde as taças começam a ser derramadas. Antes de começar, eu quero dizer que o que nós vamos ver hoje é terrível. É terrível. É muito ruim. São coisas que, quem sabe, você vai ficar chocado imaginando o processo acumulativo. Existem coisas que Deus fez no Egito e as pragas vinham, Moisés intercedia a Deus e elas eram tiradas. Aqui as pragas vão começar a serem acumulativas. Bom, aqui em algum momento parece existir uma semelhança nas pragas ou entre as trombetas que foram tocadas e as taças que vão ser derramadas. Mas nós vamos conseguir ver com clareza, dentro de uma visão pré-tribulacionista, a diferença entre uma coisa e outra. Por que eu falo isso? Porque dentro de uma outra visão, se crê que algumas coisas elas acontecem no céu, como que é mostrado para João, e depois elas estão acontecendo na terra como o cumprimento delas na terra, que aquilo que é mostrado no céu seria a mesma coisa que estaria acontecendo na terra. Isso nós vamos ver no futuro. Agora estamos falando dentro de uma visão pré-tribulacionista que faz diferença entre o toque das trombetas e o derramamento das taças. Vamos lá? Tenho que dar uma tossidinha. Vamos lá. Então vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 16, versículo número 1. E ouvi vindo do templo uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Bom, uma grande voz. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que Deus entregou todo o juízo para o seu Filho. Então, certamente, essa voz, que é uma grande voz, é a voz como a voz das muitas águas, ela é a voz do Filho de Deus. Jesus ordenando, então, que os anjos possam ir e derramar as taças, sendo que dentro de cada taça tem uma quantidade da ira de Deus. Então a ira de Deus que está contida nas 7 taças, que são as 7 últimas pragas, elas vão ser dadas sob medida para cada um dos 7 anjos. Vamos ler o versículo 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Bom, semelhante ao Egito, nós podemos ver que lá teve uma situação onde o derramamento de determinadas pragas se dava somente sobre os egípcios. Aqui, então, os homens que têm o sinal da besta e que adoram a sua imagem, eles serão feridos como no Egito, né? No Egito, na 6ª praga do Egito, os homens do Egito foram feridos de tumores, de feridas purulentas que botavam pus e de coceiras. Então aqui esses homens vão ser feridos de chagas malignas. Essa menção de chaga má e maligna possivelmente sejam tumores malignos, sejam coisas que produzam, então, tanto internamente como externamente, tumores, ou externamente feridas, ou se surjam feridas internas. Os homens vão ser feridos com tumores, com feridas malignas, com coisas más, ou seja, não é uma coisa leve, é uma coisa que conduz a um sofrimento e até mesmo à morte. Bom, alguns comentaristas bíblicos dizem que possivelmente essas feridas, falando das externas, elas terão um mau cheiro, serão fedorentas.
Bom, tudo que o homem quer, né, é poder, então, ter em algum momento, o homem na sua sanidade, é querer tomar um banho, poder ter um bom perfume. Embora as pessoas que vivam naquilo que é sujo, elas acostumam com o cheiro. Mas vamos convir, o mundo vai ser ferido por pragas, e esta primeira, então, que está sendo derramada, ela traz feridas, tumores, coisas malignas que certamente vão produzir muita dor e trarão tormento sobre o homem. O que vai acontecer? Meus queridos, no Egito, nós vemos que na medida que Deus trouxe o seu juízo de uma forma forte, né? Teve coisas que aconteceram com os egípcios e coisas que aconteceram com o povo de Israel. Então tem coisas que Deus faz separação, e tem coisas que Moisés fez que os egípcios também, os magos do Egito também conseguiram fazer. Então observe o seguinte, aqui, estas chagas que eles vão ser feridos, Satanás, o anticristo e o falso profeta, a besta que veio do mar, que é o anticristo, e a besta que veio da terra, que é o falso profeta, não conseguirão curar as pessoas. Então, as pessoas que têm a marca da besta, e se é que existe ainda alguém que não tenha, poderá começar a ver, eles começarão a ver que ele não é tudo aquilo que ele diz que é. Então, se ele foi aquele que foi ferido, né, e foi com uma ferida de morte e foi curado, as pessoas vão se admirar, como vimos lá atrás. Aqui ele não vai conseguir poder curar os seus súditos. Bom, versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Bom, vamos falar aqui uma menção da introdução que fizemos nesse estudo desse dia. Olha só. Bom, a segunda trombeta que toca, a palavra de Deus diz que Deus vai ferir o mar. Só que Deus diz que vai ferir um terço de todos os que estiverem no mar. Aqui, a palavra de Deus diz que vai morrer toda a alma vivente que estiver no mar. Bom, entre um terço e a totalidade existe uma diferença. Então, fazendo então aqui, o que diz aqui? O mar vai ficar totalmente poluído. As suas águas vão se transformar em sangue. Mas aqui é um detalhe preciso. Se tornou como sangue de um morto. Bom, nós podemos pensar nas águas do mar batendo as suas ondas, né? Batendo aquela onda branca, vai ser uma onda de sangue. Só que quando fala que é como o sangue de um morto, eu não sei se você já teve a infelicidade de ver o sangue de um morto. O sangue de um vivo, o sangue é vermelho. O sangue de um morto, quando às vezes sai assim, parece uma água misturada com sangue e é fedido. Então, olha que coisa horrorosa. Então não é a imagem de um sangue vermelho, mas de uma água misturada com sangue e que fede. Então o mar ficará poluído, toda a alma vivente que tiver no mar vai morrer. E isso então é o derramamento da segunda taça pelo segundo anjo. Meus queridos, só que os homens que estão com as suas feridas más, os seus tumores, ainda continuo com eles. Então, olha o desastre que acontecerá com tudo aquilo que há no mar morrendo. Os homens estão com as chagas, tudo que há no mar morre. Isso já faz, então, não só uma questão do mau cheiro, mas como uma condição que não haverá mais comida que possa vir do mar. Vamos ver o versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Bom, a terceira taça que nós estamos vendo aqui, ela tem uma semelhança de castigo com a terceira trombeta.
Mas na terceira trombeta, que é conhecida então como o 1/3, né? Uma sequência de 1/3 das coisas que Deus faz, a terceira trombeta, 1/3 das águas potáveis, das águas dos rios, em princípio, águas doces, né? Não potáveis, águas, porque os rios já estão poluídos, mas as águas doces, elas são feridas. Aqui, o terceiro anjo, quando ele vira a sua taça, 1/3 não, todas as águas dos rios e das fontes das águas se tornarão em sangue. Bom, se todas as águas que estão nos rios, da onde se tira a água para se tratar, e todas as águas das fontes, isso pode falar que as águas que estarão até mesmo saindo de uma fonte que vem debaixo da terra, quem sabe as águas, possivelmente aqui até a água de um poço artesiano. Meus queridos, eu não posso acrescentar, mas posso pensar. Todas as águas das fontes. Porque lá no Egito, o que aconteceu? Eles cavaram poços e tiraram águas. Eles bebiam água do rio, mas aí eles começaram a tirar, eles cavaram poços e tiraram água para poder beber. Aqui diz que não somente a água do rio, mas as águas das fontes. Então Deus vai transformar a água do mar como se fosse a água de um morto, e ele vai transformar as águas dos rios e as águas que estão nas fontes em sangue. Aqui parece que há uma diferença entre uma coisa ou outra, ou pode ser aqui que não há uma menção e as duas coisas sejam iguais. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, isso vai causar um sofrimento, porque os homens não bebem água salgada, mas eles bebem água doce, vai causar um sofrimento em todo mundo e os homens não vão ter água para beber. Caminhamos então, as coisas estão ficando feias. Apocalipse 5. E ouvi o anjo das águas que dizia, o anjo das águas, justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste essas coisas. Há uma menção que se pode interpretar que existe alguém que Deus colocaria alguns anjos procurando cuidar, né? Assim como ele botou querubins para cuidar o jardim do Éden. Observe que há uma menção, então, nós vemos uma menção que há os anjos que ficam nos 4 pontos da terra, que controlam os 4 ventos. Então aqui nós vemos uma menção que existe um anjo que cuida das águas. Então, podemos pensar que se Deus não tivesse, então, colocado alguns anjos para cuidar da sua criação, no sentido das coisas, da natureza, das árvores, das águas, da terra, até mesmo das águas, de uma forma geral, como está mencionado aqui, os homens já teriam destruídos, e é por isso, destruído toda a terra. Então, os homens continuaram vivos até esse ponto, porque Deus mandou alguém cuidar, ainda que o homem estrague, de alguma forma Deus cuidou. Quem sabe podemos pensar naquilo que eu estava pensando, isso aqui é um pensamento meu, que pode ser então que, quem sabe, algumas fontes de águas, ainda que rios estivessem poluídos, Deus sempre reservou alguma água ou uma forma de tirar a água da terra para que o homem pudesse beber. Bom, o que acontece aqui? O anjo que cuida e é responsável, tinha autoridade, ele mesmo vai dizer que Deus é justo por ter julgado e ferido as águas. Eu não sei dizer se ele fala da menção aqui do mar junto ou só das águas doces e das fontes das águas. Mas o próprio anjo vai fazer menção que há justiça no julgamento que Deus faz. Olha o versículo 6. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disso são merecedores. Bom, as águas sangrentas são o juízo de Deus pelo derramamento do sangue dos justos, dos santos. Especialmente aqui falando, né, dos santos da tribulação.
essa descrição pode ser um julgamento sobre todo o sangue derramado de todo aquele que é justo e santo diante de Deus e de todo profeta que viveu, como também do sangue derramado dos mártires da tribulação, como também daqueles 2 profetas que profetizaram e que foram mortos, e depois levantaram e foram levados ao céu. Bom, aqui então, eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, pois agora Deus vai fazê-los beber do sangue. Eles gostam de derramar sangue, pois agora eles vão ter que beber sangue. Meus amados, vamos ver o versículo 7. E ouvi outro do altar que dizia, então há alguém lá do altar que diz, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Bom, essa voz fala para o Senhor. Então aqui há uma interpretação que, como vem do altar, pudesse alguém dizer, né, que fosse o próprio Deus, mas essa voz falando, na verdade, ó Senhor. Essa voz, como a voz de alguém, seria alguém falando em nome dos mártires e dos santos que estão lá no altar. Os santos, especialmente os santos martirizados na tribulação, que clamavam por justiça, e agora então eles considerarão justo, e alguém falará em nome deles, declarando que o juízo que Deus traz sobre esses que os mataram na tribulação é um juízo justo e é um juízo verdadeiro. Bom, vamos ver aqui o 4º anjo. Apocalipse 8, 16, 8. E o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Bom, meus queridos, há uma diferença aqui do que vimos antes, né? Então, aqui não são trevas, mas são, na verdade, um aumento do calor do sol. O profeta Malaquias, falando do dia do Senhor, ele diz que o dia do Senhor será como uma fornalha. Há uma menção lá no livro de Malaquias, do profeta Malaquias. O juízo da 4ª taça fará o sol queimar os homens. Os homens então têm os seus tumores, têm as suas feridas, estão com sede, porque não tem água para beber, e se tiver que beber, vão ter que beber uma água que é uma água feita sangue, ainda que eles tentem limpar isso, é uma água que tem, né? Eles sabem de onde vem essa água, eu não sei se eles vão conseguir fazer, eles terão sede, ou será muito difícil conseguir uma água. Então, ainda com feridas, com sede, terão agora o calor. Os homens vão ter vontade, quem sabe, de poder tomar um banho de uma água fria. As águas serão sujas, poluídas, e eles ainda, se quiserem beber ou tomar banho, a única coisa que poderão fazer, que com certeza a escassez de uma água, se é que ela vai existir, alguém conseguir purificar, será muito difícil, né? Poder achar água para tomar banho com uma água limpa. Então, meus queridos, olha a dureza, pensa nessas coisas acumulativas, a dureza dessas coisas para aqueles que estiverem vivendo nesse período. Na verdade, rejeitaram a Deus, né? E olha só o que disse aqui no versículo 9. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhes darem glória. É interessante que os homens vão se dar conta que Deus tem poder sobre essas pragas, que Deus está sobre essas pragas, mesmo porque o anticristo e o falso profeta não conseguirão livrar os homens, não conseguirão fazer as águas, como fizeram os magos, serem saradas, eles não conseguirão, na verdade, tirarem as enfermidades, eles não conseguirão aliviar o calor. Meus queridos, além de terem feridas que produzem dor, que são malignas, os homens ainda vão passar um calor abrasante, e se saírem ao sol, eles serão queimados. Você sabe que quando a gente bota
uma coisa para assar no forno, não tem sol ali, mas o forno queima. O calor vai ser tão violento, e esse calor abrasante ele vai acabar com tudo que tem. Com certeza as árvores vão ficar secas e o homem, ainda que fique à sombra, ele será abrasado como que num forno. Então imagina essas feridas sendo abrasadas com suor. É uma situação que continuada é absolutamente terrível. Vamos ler o versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sob o trono da besta. Opa, agora o juízo vai mudar de figura. E o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Bom, meus queridos, aqui começa uma manifestação do juízo que vai começar a se chegar sobre o trono do anticristo. Como o anticristo gosta, então, ele ama as trevas espirituais, ele e os seus súditos vão ficar em trevas físicas. Bom, Deus trouxe lá no Egito 3 dias de densas trevas. Bom, o profeta Ageu, falando do dia do Senhor, ele fala que serão um dia de escuridade, como se nunca se tivesse visto na face da terra. Então, o sol, a lua e as estrelas não poderão ser vistas. Meus queridos, o trono e aqueles que estão diante do trono do anticristo serão feridos por uma escuridade, como se nunca se viu. Haverá uma angústia, haverá uma agonia. A Bíblia diz que no Egito os homens ficaram parados nos seus lugares por 3 dias, porque as trevas eram densas. Aqui os homens terão então uma agonia e uma angústia pela dor. Eles terão envoltos então numa sede, e se está trevas, como é que eu vou poder fazer alguma coisa? O homem está então para achar água, né? O homem está com enfermidade, com feridas, o homem está com sede, há um mau cheiro no ar, tanto que vem dele como de todas as águas. Nós somos rodeados por águas, né? Eu aqui não tenho rio aqui perto da minha casa, mas aqui onde eu moro tem umas árvores aqui, perto aqui, né? E certamente eu já fui ali. Há várias águas que estão ali, águas que ficam ali. Então observem, meus queridos, que quem sabe até, né? Se todas as fontes são feridas, a Bíblia fala das fontes que foram abertas quando veio o dilúvio. Quem sabe até nesse tempo pode até chover do céu sangue. Eu não quero acrescentar nada aqui, mas as fontes que encheram a terra, a Bíblia também fala de fontes, né? Depois essas fontes são fechadas e para a chuva. Então há uma série de sofrimentos acumulativos, e os homens então com dor, com sede, com calor abrasador, estarão em escuridade. Essa agonia, essa angústia, esse medo terrível que vai se fazer, começará, quem sabe, até a afetar a mentalidade, a sanidade. Os homens começarão a morder a língua de dor, porque também quando um homem tem dor, e tem o calor, e tem a sede, que são coisas que produzem agonia no homem, os homens vão morder a sua língua de dor. Alguns, então, fazendo menção disso, vão dizer: meu Deus do céu, que coisa mais horrível. Caminhando aqui, no 11 diz assim: e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, olha o acumulativo, blasfemarão do Deus do céu e não se arrependerão das suas obras. Ainda que os homens tenham consciência que o Deus Todo-Poderoso está por trás disso, assim como no Egito aconteceu, um endurecimento do coração de Faraó. Como esses homens são marcados com a marca da besta e são súditos da besta e têm o espírito do erro sobre suas vidas para crerem na mentira, eles certamente, ainda assim, em vez de se arrependerem, blasfemarão de Deus. Meus queridos, eles vão, em vez de confessar os seus pecados, eles vão culpar a Deus por as suas aflições, assim como acontece hoje.
há pessoas que sofrem, e eu já fiz assim alguns velórios de cristãos que faleceram e de pessoas que não serviam a Deus. Eu já vi mães enterrando seus filhos que eram marginais. Já fiz velórios de pessoas que morreram, né? E um velório a gente não faz fazendo menção em relação ao morto, embora possa se falar de coisas que ele tenha vivido, boas ou ruins, mas né, principalmente vamos falar de coisas que sirvam de exemplo para os vivos. E falando disso, então, vi mães que enterraram seus filhos que eram marginais, assaltantes, bandidos, e elas diziam assim: Deus não existe, Deus não existe. Eu, ouvindo essas coisas, fiquei pensando na época, voltei para casa pensando, mas é um contrassenso. Ele roubou, ele matou. Agora o mal chega como uma colheita daquilo que ele plantou, e as pessoas sem juízo, naquele meio do sofrimento, como as pessoas perdem o juízo. Se essa mãe pudesse parar para pensar depois, assim, meu filho colheu o que ele merecia. Mas naquele momento, como quem não tem um bom entendimento, está descontrolada, fala e blasfema de Deus. Bom, meus queridos, então aqui nós chegamos à quinta praga, né? A quinta taça que é derramada. E os homens então, em vez de se arrependerem, eles não se arrependem e eles ainda amaldiçoam e blasfemam do nome santo de Deus. Bom, são mais ou menos aqui 20 e poucos minutos de vídeo. Nós vamos parar aqui. Nós vamos deixar aqui a sexta taça para amanhã, porque aí nós vamos também falar aqui dos exércitos que vão se levantar e também da consequente guerra do Armagedon. Então, que Deus te abençoe, obrigado por estar aqui conosco, com certeza estamos sendo edificados. Eu acho que essas taças, na visão pré-tribulacionistas, elas são diferentes da manifestação das trombetas, e há então aqui todo um contexto horrível, terrível, agoniante e cada vez que piora mais. Falando então de todas essas coisas, nós nos despedimos. Se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, estaremos aqui novamente amanhã para continuarmos esse estudo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.